Mas quando você faz por causa do Senhor, você não está preocupado em que o próximo vai pensar, mas você está preocupado em glorificar a Deus. Vamos imaginar o seguinte: algumas pessoas, elas fazem boas obras ao próximo, isso é verdade. Mas o que está por trás destas ações em relação ao próximo sem o Evangelho? Sem o Evangelho. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas podem fazer bem ao próximo para aliviar a consciência. Então elas dizem para si mesmas: eu fiz minha parte, eu ajudei, eu dei o pão, eu dei a comida, eu dei a roupa, eu ajudei tal coisa. E aí a consciência dela, que estava pesada, agora ela se sente aliviada. Porque Paulo diz em Romanos 2 que a nossa consciência é como um tribunal que acusa e defende, fica acusando e defendendo. Então é uma maneira de achar argumentos para me defender diante das acusações da minha consciência. Então veja, muitas pessoas fazem o bem ao outro, não é porque ama o próximo, é porque ele quer aliviar a própria consciência. E eu te pergunto, isso é amor ao próximo? Não, isso é amor a ele mesmo. Outra razão que as pessoas podem fazer bem ao próximo, elas podem fazer por motivações religiosas. Elas acham que se elas fizerem certas coisas ao próximo, elas têm a salvação. Elas vão evoluir espiritualmente, elas vão melhorar, e Deus terá que aceitá-las no céu, porque afinal, ela só fez coisas boas ao próximo. Como Deus poderia rejeitar alguém tão bom assim, que só fez o bem às pessoas? Então elas fazem porque elas têm um conceito errado de religiosidade, elas têm um conceito errado de justiça, elas têm uma teologia completamente fora das Escrituras. Elas acham que serão salvas pelas suas boas obras, pelo seu esforço, é como se fizesse boas obras ao próximo, abatesse no imposto de renda de Deus. Então ele está lá, ele tem lá um imposto alto para pagar para Deus, ele não tem como pagar essa dívida, mas aí no final Deus vai abater o imposto de renda ao avaliar as boas obras que ele fez. Mas afinal esse meu servo fez coisas muito boas, então eu vou perdoá-lo porque ele merece. Afinal, olha quantas coisas maravilhosas ele fez ao próximo. Isso é amar o próximo? Isso é amar a si mesmo. Não está nem um pouco preocupado com o próximo. Outra razão errada de amar o próximo, que é comum, é a vaidade. É a pessoa querer fazer o bem ao próximo, mas quer o aplauso. E aí posta na rede social, coloca lá, junto com um morador de rua, junto com outra pessoa, para mostrar que ela é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa muito boa. E aí ela faz exatamente como os fariseus. Os fariseus que buscavam o aplauso dos homens. Não faziam em secreto, faziam para ser aplaudidos. Veja que Jesus, já preguei sobre isso no capítulo 6, ele fala que a nossa justiça não deve ser como a dos hipócritas, para ser visto e aplaudido pelos homens. Nós devemos ajudar de forma secreta, discreta, para a glória de Deus e não para ser visto pelos homens. Veja, o que está por trás é a vaidade, é a necessidade de ser aplaudido. Todas estas coisas e outras que eu poderia citar, nenhuma delas passa pelo crivo de Jesus. Nenhuma delas passa pelo que Jesus está dizendo aqui nesse texto, do verso 12.